Deus, sendo Deus, antes de criar todas as coisas, Ele amou tudo aquilo que Ele fazia. Ele fazia com todos os detalhes perfeitos do seu amor. E quando chegou no homem, que Ele desenhou, que Ele criou a sua imagem, a sua semelhança. Você imagine o quanto esse amor foi dobrado. E aí ele diz, olha para a terra, vocês vão dar os nomes, vocês vão ter o domínio, vocês vão dominar. Quanto ele amou o homem, quanto ele amou a mim e a você, desde o início de todas as coisas. Quem é mãe aqui? Quem é pai aqui? Você ama seu filho? E olha que não foi você que fez com as suas próprias mãos, detalhinho por detalhinho. Você fez parte do processo de dar a vida a um ser. E você dá ou não dá a vida pelo seu filho? A vida de uma mulher muda completamente quando ela se torna mãe. A minha mudou. Irmãos, às vezes eu estou com vontade de comer uma coisa, mas se meu filho disser, ou minha filha disser, ou que vontade, eu tiro da boca se for preciso. E dou e fico com fome e com vontade. Porque é muito amor. Mas a palavra de Deus diz em Isaías que ainda que a tua mãe, amamentando ao seio, esquecesse de ti, eu jamais me esqueceria. E qual mãe, no bom sentido, no sentido normal, vai esquecer do seu filho ao amamentar, porque o seu próprio seio explode ali de leite, e ela, querendo ou não, vai lembrar da cria dela. E ainda assim, o amor de Deus sobrepujou ao amor de uma mulher pelo seu filho. E Deus amou de tal maneira que Ele se entregou completamente, que Ele se esvaziou, que Ele se deixou ser humano para tentar nos resgatar de toda a sujeira que outrora, pela nossa própria desobediência, nós o cometemos. Quando eu digo que Deus amou o mundo, meus irmãos, Ele amou a prostituta, Ele amou o assassino, Ele amou o psicopata mais psicopata e destruidor da história. O cara mais mau, Ele amou. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o seu ser e a sua criação. E missão é a restauração deste homem caído, outrora destruído, envergonhando, transmutado, mudado. O ser que era semelhante a Deus agora começa a assumir uma nova forma depois do pecado e se transforma em algo agora que pretende envergonhar o projeto da criação. Não é nenhum outro atrás disso, senão o adversário das nossas almas, o diabo, que vem tentando nos descaracterizar. Ele não quer que nós nos pareçamos mais com Deus. Ele não quer. E por isso o homem se torna como aquele homem aqui da peça. Rasgado, jogado ao chão, para um lado, para o outro, sem ter uma chance, uma expectativa. E quando eu e você, como igreja do Senhor, nos dispomos a ir ao resgate das vidas, a irmos tentar mudar a nossa geração, como foi cantado, eu vou mudar o mundo, eu tenho um chamado, nós estamos restaurando essa glória do vivo Deus desde o princípio da criação. É por isso que existem tantas histórias lindas de homens de Deus, de mulheres de Deus, ao longo de todo o desenrolar da Bíblia, procurando tão somente e simplesmente trazer de volta a glória de Deus perdida no mundo. Tudo se resume a este plano onde Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus vê eu e você como extensão dele.
Ele olha para mim e para você e não nos vê amarrados por alguma coisa. Ele nos vê a sua imagem, a sua semelhança, o seu projeto. E quando nós vamos até uma vida, quantas vezes, meu Deus, eu passava pelas ruas e via uma pessoa naquele estado lastimável. E eu orava, meu Deus, a tua imagem e semelhança, olha como está. E ele dizia, sim, em parte, é dever nosso tentar restaurar aquela pessoa. Com a palavra que nós precisamos ouvir, com a oração que nós podemos fazer. Nós que estamos na luz, nós que saímos da escuridão, nós que saímos das correntes do inferno, temos sim o dever de buscar a restauração de Deus na humanidade, a restauração de Deus no nosso próximo, a restauração de Deus no outro, de ver a imagem e semelhança de Deus. Quanto tempo, meu Deus, às vezes eu fico, ainda hoje mesmo eu conversando, quantas pessoas que estão doentes, que estão amarguradas dentro das suas casas, essas pessoas ferem os outros porque estão feridas. Ferem os outros porque já não mostram mais imagem e semelhança de Deus. Estão desvirtuadas da glória do Senhor. E eu cheguei essa semana na casa de uma pessoa que estava extremamente ferida, extremamente magoada. E ela dizia, fulano isso, Beltrano aquilo, ciclano isso, falou mais aquilo. E eu olhei para ela, você não entende que tudo isso quem fez foi o diabo. Não é o outro que a gente deve ver. O que a gente deve ver não é a falha do outro. Não é a deturpação do outro. Quando eu descubro a falha de alguém, eu devo tentar cobrir essa falha com amor. Mudar essa sorte, não expor o erro, o pecado daquela pessoa para ninguém. O mundo está doente. As pessoas estão doentes, feridas, apáticas a essa verdade. Deus me amou de tal maneira que essa dor não me dói mais. Deus me amou de tal maneira que essa pessoa não me fere mais. Deus me amou de tal maneira que quem está me ferindo está gritando por socorro, está pedindo ajuda. Bateu e doeu. Virei o outro lado da face e me dobrei em joelhos em oração por essa pessoa. Porque Deus amou aquela pessoa que te fere de tal maneira. Porque Deus te amou de tal maneira que entregou o melhor dele. Já não bastava ele ter feito tudo tão lindo, o seu projeto mais perfeito. Ele ainda teve que parar o céu para tentar corrigir os erros que as trevas tentaram, denigrindo a sua imagem em nós. E aí, ele envia o seu filho unigênito. Sabe o que isso significa? Não é só único, é da genética dele. Tem a gênesis dele. Jesus era o próprio Deus, que vinha se encarnar como homem para libertar a humanidade. Aí eu te pergunto, mas Deus não é poderoso e ele tem as suas maneiras de perdoar, de transformar? Precisava enviar Jesus para morrer por nós? Minha filha me perguntou uma vez, mãe, por que Jesus teve que sofrer tanto, se Deus não podia mudar tudo? Precisava. Olha só o questionamento de Jó. Olha o questionamento de Jó na sua raiz de amargura e na sua provação. Olha o que ele diz para Deus. Por acaso teus olhos são como os de gente? Tu vês como uma pessoa, Deus? São os teus dias como os dias de um mortal? São os teus anos como os anos de um ser humano? Para te informares da minha iniquidade e indagares do meu pecado? Bem sabes, Senhor, que eu não sou culpado. Todavia não há ninguém que possa me livrar da tua mão. Em outras palavras, Jó dizia, Deus, você sabe quem eu sou, mas você não é humano como eu. Tu tem olhos de gente, tu sente como eu sinto.
É por isso que está escrito em Romanos 3:23. Porque todos os pecados destruídos estavam na glória de Deus. Agora precisava, assim como por um homem entrou o pecado, o salário do pecado sendo a morte, precisaria ter essa compensação na balança espiritual. Deus, ele é muito justo. Não se engane. Deus é justo, pleno, perfeito, maravilhoso, e os seus planos nunca serão frustrados. E Jesus veio. E hoje você não pode mais dizer como Jó: você não tem olho de gente, você não sente o que eu sinto. Porque ele veio, sentiu o que você sente, sofreu o que você sente, assim em dose dobrada, triplicada, calculada, multiplicada. Ele sentiu o desprezo, ele sentiu o desamor, ele sentiu o escárnio, ele sentiu a não valorização, ele sentiu todos os sentimentos piores que na minha vida ou na sua vida nós poderíamos ter sentido. Mas os olhos dele tinham um foco certo. Nada o abalava. O que ele falou quando estava ali na cruz? Alguém pode me dizer? Está consumado. Eles estão livres agora. Eu paguei o preço. Eles estão livres para transmitir, serem agora a glória tua nessa terra. Está consumado. Nada pode te prender mais de ser um anunciador do reino de Deus. Está consumado. Nada mais pode te prender de ser uma bênção nessa terra. Está consumado. Nada mais pode te prender de não ser tudo aquilo que Deus sonhou para a sua vida que você fosse. Está consumado. E as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Não é a voz do diabo, não é a voz de Satanás, não é a voz das pessoas que não estão na presença do Senhor, sendo do Senhor, que vão impedir que os planos de Deus prevaleçam na sua vida, pois está consumado. Ele entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que pagar um preço alto, é isso? Para todo aquilo que isso, ou dimensões e regras e suposições possa fazer, ou para aquele que é rico, ou para aquele que é mais santo, para todo aquele que nele crê. Mas o que é crer em Deus? O que é crer em Jesus? Certa vez os missionários estavam ali traduzindo o evangelho, porque nos locais não alcançados precisa fazer uma tradução do evangelho, como um dia foi traduzido para nós esta Bíblia, que ela não veio na nossa língua. Alguém veio aqui de longe aprender nossa língua e traduzir para nossa língua. Assim, aqueles missionários estavam nessa tribo. E eles traduzindo, tentando traduzir. Olha, irmãos, demanda tempo, demanda esforço. Quem fala inglês aqui ou outra língua? Olha só. Ninguém levantou a mão. Eu sei que a Iana fala espanhol, porque o pai foi lá longe, aprendeu espanhol para evangelizar e fala espanhol. Mas, irmãos, esses missionários lá, estudando a língua, eles codificam a língua, códigozinho por códigozinho. Isso até aqui dentro das tribos brasileiras. Tem homens e mulheres que se doam, que vão até as tribos para aprender o tupiniquim que seja, para traduzir para eles o evangelho. Pelo menos um, João, o Mateus, o Marcos, para eles entenderem o projeto de salvação. E aquele homem falando assim: como que a gente vai dizer esse versículo da forma mais clara para eles? Aí eles tinham ido pescar, estavam cansados, se jogaram na rede, os dois missionários ficaram ali descansando. Aí um dos moradores disse assim: nossa, pastor, na língua deles, não nessa que eu estou falando, que maravilha, pescou, agora está aí, estendido na rede. Corre, 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 anota.
para todo aquele que nele estenda, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele se estenda, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês estão entendendo o que é crer? É se estender em Deus, é confiar em Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nós professamos a fé em Cristo Jesus, mas chega uma dificuldade, a gente se destrona, a gente se desconstrói. Quantos se desviam porque não cantam como Belino Marçal? Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele é Deus. Se estender é confiar que os planos de Deus são mais altos que os nossos, independente de toda e de qualquer situação, independente de toda e qualquer coisa. Eu escolhi me estender em Deus, eu escolhi descansar em Deus, eu escolhi confiar em Deus, eu escolhi crer em Deus. Não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é perecer? Não morra, não pereça, não vá para o inferno. Jesus veio por mim e por você e nos pede apenas que nós nos estendamos nele, que nós descansemos nele, que nós confiemos nele como o único caminho, a verdade e a vida, que leva o homem ao verdadeiro entendimento, ao caminho que nos tira de todo e qualquer lugar e situação que nos faça perecer, que nos faça morrer, que nos faça desacreditar, que nos fira, que nos mate. Para todo aquele que nele crer, não morra, não perca a fé, não desvaneça, fique firme, ande firme, professe a fé, seja testemunho, seja anunciador e tenha a vida eterna. Ter uma vida eterna. Deus não nos chamou para viver debaixo de um jugo da ignorância, de não saber quem Ele é, pois está escrito que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Ele tem prazer em se tornar íntimo meu, íntimo seu. Ele tem prazer em entrar nos nossos lares. Como hoje eu estava falando lá, abrir para os homens, eles ficavam, eu falei, tomou café com Deus hoje, ou café com pão com manteiga? Ou tomou café com pão com manteiga e com Deus? Ele tem prazer em entrar na nossa casa, comer conosco, compartilhar dos nossos momentos maritais, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre famílias. Ele sente prazer em que você, na sua profissão, seja um exemplo referencial, porque a graça de Deus é diferente do que falam. A salvação é pela fé, é dom gratuito de Deus, é graça divina. Mas que graça é essa? A graça é a legalidade de que eu e você sejamos semelhantes a Jesus. A graça é nos tornarmos agora os pequenos Jesus nessa geração. A imagem, aquela mulher que reflete a Jesus nos seus atos e atitudes. Aquele homem que por onde passa, ele é luz, ele é sal, ele ilumina, ele salga, porque ele é diferente, porque as atitudes dele são diferentes. Quantos estão entendendo isso? Esse é o projeto de Deus para nós. Vejam bem o que Jesus disse quando ele disse: o que nós devemos fazer? Que vocês estão aprendendo aqui no DFD. O que nós devemos fazer? Quem sabe do versículo que diz o que nós devemos fazer? Ide. Tem mais. Ide fazer discípulos no meu nome. Quando nós vamos, quando nós somos semelhança e imagem de Deus, amados, nós fazemos seguidores sem menor esforço. Sem menor esforço. Porque as pessoas olham para nós e nos veem como referencial para elas. Coisa mais linda que eu acho na minha vida é porque todas as empregadas minhas, as minhas secretárias, se converteram. Você não tem noção da alegria que eu tenho. Porque elas viram em mim um referencial, mesmo de patroa chata, porque eu sou chata. Eu gosto das coisas limpas, organizadas. Mas elas viram em mim Jesus.
Elas viram em mim o reflexo dele. É muito lindo isso, por onde nós passarmos, nós fazermos discípulos para o Senhor. Amados, o Senhor está nos convidando hoje, a você que está em casa nos ouvindo, a se estender nele, a confiar nessa palavra, que todo aquele que nele crê não precisa mais perecer angústia, depressão, infelicidade, amarras. Precisa simplesmente crer e não perecerá. E terás um presente ainda maior. Não é só a alegria neste mundo de uma transformação, a alegria de uma vitória, mas é o que, gente? A vida eterna. Oh, glória, aplauda o Senhor. Vida eterna em luz, vida eterna em alegria, vida eterna em fé, vida eterna. Não vai ter fim, não tem choro lá, não tem luta lá. Sarados para sarar, curados para curar, lá não vai nem precisar, lá é só sarado, aleluia. É só gente curada, aleluia. É só gente transformada. E o Espírito do Senhor essa noite quer que nós nos posicionemos com a sua imagem e semelhança. Se o nosso ministério, se a nossa vida, se a nossa situação precisa melhorar, ora que sim, gente. Todo dia nós precisamos melhorar para nos parecer mais com Ele, porque o mundo nos puxa para baixo. Mas é necessário nós transmitirmos a sua imagem, a sua semelhança. É muito lindo isso. É muito lindo, gente. Eu esses dias estou impactada com o testemunho da doutora Ellen, da Inglaterra, uma mulher que abriu mão de tudo, de status, de dinheiro, e foi para o campo missionário. Quando chegando lá, por ser um campo missionário dentro da janela 10x40, para quem não conhece, os países onde o evangelho ainda tem dificuldade de entrar, essa mulher dedicou anos da sua vida. E quando ela imaginava que estava havendo conversões, que estava tendo pessoas sendo discípulos, irmãos, ela foi presa. E dentro da prisão ela foi estuprada por diversos homens, por muitos dias, por muitos meses. Lhe quebraram todos os ossos. Lhe quebraram os dentes. E entre a vida e a morte, graças a Deus conseguiram tirar ela de lá dessa prisão. E conseguiram trazê-la de volta para a Inglaterra. Essa mulher ferida, que só tinha feito bem, em suas orações ela disse para o Senhor: Senhor, por que eu tive que passar tudo isso? E o Senhor falou: não é você, não é a sua dor, não é a você que eles veem, é a mim. Quando eles fizeram tudo isso com você, era a mim que eles odiavam. Era porque tu professavas o meu nome que eles te massacravam. E aquela mulher se recuperou. Fez as cirurgias devidas, fez os implantes necessários para os seus dentes, se curou emocionalmente das situações vividas, vexatórias e humilhantes. E quando ela foi para a convenção da sua igreja, ela pediu para chamar todos os líderes e disse: eu quero voltar. Os pastores disseram: como assim? Você tá louca, minha irmã? Para lá você não volta nunca mais. A gente te via para qualquer campo do mundo, mas para lá você não volta mais. Ela disse: para lá que eu vou, porque eles precisam de mim. Aleluia! É para lá que eu vou. E ela formou 300 enfermeiras para acolher os aflitos das guerras, as crianças que aceitavam Jesus, que não tinham mais nenhum apoio do governo, que passavam a ser perseguidos, as famílias. Essa mulher formou 300 enfermeiras. Essa mulher montou um exército de gente para ganhar vidas naquele lugar. E já velha, voltou para a Inglaterra e morreu em paz, cumprindo a sua missão. Ela tentou e fez valer a pena, querendo restaurar a glória de Deus naquelas pessoas. E Deus está te chamando essa noite a restaurar a glória de Deus na vida de muitos outros nessa cidade.
Quantos existem habitantes aqui na Viçosa? Alguém sabe? Quantos, irmã? Eu hoje vi, já passou disso. Irmãos, 70 mil pessoas moram nessa cidade. E muitas dessas 70 mil pessoas aguardam a sua revelação. Aguardam você impactando e mudando essa imagem pervertida, transviada, que tem feito com que Deus, em sua glória, não seja louvado e exaltado como deve ser. Deus te chama hoje, se levante agora. Deus te chama hoje para assumir o seu lugar. Deus não te resgatou, não te deu um passe livre para a vida eterna, não te deu o selo da graça para você simplesmente sentir a sua dor. Porque quando você for curar a dor do outro, quando você for trabalhar na vida do outro, você vai ver que a sua dor já não existe mais. Isso quem está falando é alguém que já viveu isso. Irmãos, quando eu tive uma pausa, não me desviei, mas eu tive uma pausa de ter o caráter que eu tenho de missionária, de evangelista, de mulher de Deus, de mais semelhança do Senhor, e fiquei detida na minha dor. Passei por um tempo de depressão na minha vida e não tinha atitude, força. Quando eu chegava diante de uma prostituta, eu começava a pregar para ela, eu me via triste, mesmo falando do amor de Deus para ela. Eu não via alegria de restaurar a imagem do meu Deus, mas eu disse, eu vou, e eu vou continuar, toda ferida, sangrando, eu vou voltar. E, irmãos, para a glória do Senhor, muitos e muitos ali em centros de recuperação foram atendidos por mim, gemendo de dor, mas hoje estão de volta para as suas famílias, livre das drogas, livre das bebidas, e eu estou curada. Depressão não tem cura? Tem, porque eu fui curada, aleluia. Quando eu parei de olhar para a minha dor e olhar para o outro e ter empatia ao outro, Deus fez a sua obra em mim. O que a igreja precisa é descruzar mais e mais os seus braços. O que você que me ouve em sua casa precisa é entender que Cristo é a verdade que liberta, que Cristo quer ser restaurado em você, na sua vida, e quer te fazer o anunciador da sua glória. Põe a mão no seu coração agora, nesse momento. Ore nesse momento. Peça a Deus perdão, Senhor, por tantas vezes que eu olhei mais para a minha dor do que olhar para o outro que sofria. Perdão, Senhor, porque às vezes eu esperei do outro enquanto eu podia fazer. Eu esperei que o outro me abraçasse enquanto eu podia lá abraçar. Eu esperei que o outro me valorizasse enquanto eu podia ir lá valorizá-lo. Perdão, Senhor, porque a partir de hoje eu não quero mais olhar para a minha dor, porque o Senhor já levou sobre si todas as minhas dores, e o castigo que me traz a paz estava sobre ti na cruz. Eu quero refletir a tua imagem e dizer a todos do teu amor, que dá o passe livre para a vida eterna e nos livra do perecer. Oh, Espírito Santo, vai agindo nos corações essa noite. Consolida essa palavra. A tua palavra não volta vazia. A tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é como uma espada de dois gumes. Faz morada em nós. Manifesta a tua glória em nós. Faz morada, faz um novo tempo, Senhor, nessa igreja. Dá um novo tempo, um tempo de crescimento, Senhor. Ela vai completar 3 anos. Que nesse 3º ano essa igreja exploda nessa cidade, de maneira a todos conhecerem que só o Senhor é Deus, que o Senhor liberta, que o Senhor restaura, que o Senhor transforma, que sejam sarados para sarar, que sejam discipuladores nessa cidade, Senhor, que sejam homens e mulheres de Deus,
honrados por Ti, para a glória do Teu nome, Senhor. Em o nome de Jesus, continue falando ao Senhor, continue louvando ao Senhor, porque Ele te deu, Ele me deu a vida eterna através do seu sacrifício. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Deus enviou, Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, e vivo está. E quando enfim chegar a